Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar aqui a respeito de dinâmicas demográficas. Primeiramente, o que são dinâmicas demográficas, né? A demografia em si, ela é o estudo da população. E esse estudo é importante para se delinear políticas públicas voltadas à saúde, educação, habitação, sistema previdenciário, dentre tantos outros fatores. Então, o que isso quer dizer? Por que isso é importante? Por exemplo, você que é um estudante aí da escola pública, esse dinheiro que chega até você, que é investido na sua escola, é feito a partir de números da quantidade de estudante, enfim. Então, é necessário ter todo esse cálculo para que a gente possa fazer, então, para que possa haver esse investimento por parte do governo. No segundo ponto aí, temos o que? O crescimento vegetativo ou crescimento natural, que é a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. A taxa de natalidade, ela é o que? O número de nascimentos, né, a cada 1.000 habitantes em um dado intervalo de tempo. E a mortalidade, por sua vez, é o número de óbitos, né, a cada 1.000 habitantes, também em um dado intervalo de tempo. Então, esses aqui são alguns dos principais conceitos demográficos. Aqui também temos outros, né? Temos a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher em idade fértil numa dada população. Aqui embaixo, pessoal, nós temos essa ilustração aí que mostra um pouco da evolução da fecundidade no Brasil. Então, observei que na década de 60, a população brasileira ela tinha em média 6 filhos. Na década de 80, passou a ser 4 filhos. Nos anos 2000, 2 filhos. E agora, né, já no finalzinho da segunda década, estamos aí entre 1,5 filhos aproximadamente. E realmente, pessoal, isso reflete o quê? Reflete que no Brasil, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, na verdade, o Brasil se industrializou e a população se tornou mais urbana. Então, com isso, o papel da mulher se inverteu e ela tende a ter hoje menos filhos, já que ela trabalha fora, educar é algo muito caro e a mulher ela também busca a sua independência financeira, deixando para ter filhos mais tarde, não mais tão jovem, depois dos 30, 35 anos. Tem sido isso uma tendência cada vez maior. E no segundo ponto aí temos reposição populacional. O que é isso? É quando a taxa de fecundidade ela é maior que 2,1 filhos por mulher, ou seja, a população ela estará crescendo. Vale lembrar aí que a gente não conta na reposição populacional as taxas de migrantes, né? Nem os que saem, nem os que entram, tá? A explosão demográfica é quando há um rápido crescimento da população. É o que está acontecendo aí, né, nessa imagem da direita, certo? Você vê o planeta lotado de gente. Então, há lugares, né, no planeta que passaram por isso, né? E no último tópico aqui desse slide temos o que? Expectativa ou esperança de vida, que é a duração média de vida de uma população, né? Então, vale lembrar que a população mais nova são geralmente países mais rurais, países onde a gente não encontra grande qualidade de vida. Mas já países mais ricos que oferecem essa qualidade de vida faz com que essa idade da população seja maior, essa expectativa de vida. A grande diferença que não quer calar e que muita gente não sabe é a diferença entre populoso e povoado. Então, populoso é o que? A classificação dada ao lugar onde há um número elevado de população absoluta, ou seja, é um grande número de habitantes. É o caso da China, né, que é o país mais populoso, né? A China tem mais ou menos 1 bilhão, né, e 300 milhões, muito mais que 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? E povoado, por sua vez, é o que? Está relacionado à densidade demográfica. Então, densidade demográfica é o que? A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Tanto que nós temos lá embaixo essa formulazinha aí, né? Que ensina a gente a calculá-la. Então, o povoado é isso. E esse mapinha que temos aqui à direita é o mapa da densidade demográfica do Brasil do ano de 2010.
ano que foi feito o último censo em nosso país. Vale perceber aí que os estados que estão mais próximo do litoral, né, são os estados onde então existe a maior concentração populacional, com destaque aí para a região sudeste e também para alguns estados da região nordeste. Enquanto isso, os estados da região norte são estados menos povoados, certo? E vamos agora à teoria demográfica, né? Então, a primeira teoria que temos que falar aqui é a teoria de Malthus. Então, Malthus, ele é o pai da demografia e também pastor anglicano. Ele vai dizer, na época que ele fez a sua teoria, no finalzinho do século XVIII e início do século XIX, que a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, como 1, 2, 3, 4, e a população cresceria o quê? Em progressão geométrica, onde a razão, você pode perceber aí, a população estaria o quê? Duplicando. Então, como haveria então essa grande disparidade entre população e alimento, muito mais gente do que comida, faltaria o quê? Alimento. E para ele, uma solução para essa situação seria o quê? A abstinência sexual, uma das soluções que ele propõe. Vale lembrar também, vale perceber aí o fato dele ser pastor, então ele traz essa questão moral, né? Ele traz esses valores religiosos para dentro da teoria dele. Só que Malthus não imaginou jamais que a tecnologia ia evoluir e permitir hoje uma produção em larga escala de alimentos, né? Como nós temos hoje. Principalmente nesses últimos 50, 60 anos, com o processo de mecanização, o avanço da biotecnologia e outros fatores aí que têm colaborado bastante para isso. E por que tem gente que passa fome? Tem gente que passa fome, pessoal, não é por falta de comida não, é por falta de acesso, né? Já que a gente vive num mundo capitalista e muitas vezes essa pessoa não tem dinheiro, não tem condição de comprar aquele alimento. A segunda teoria demográfica é o neo-malthusianismo. Então, você já deve saber que essa partículazinha aí, neo, quer dizer novo. Então, é uma nova leitura da teoria malthusiana. E é uma teoria que ela é mais recente. Ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial e ela vai dizer que o alto crescimento demográfico ele é a causa da pobreza. Então, países que têm uma elevada população, eles têm dificuldade em investir em setores da economia, por exemplo, já que tem que investir mais em saúde, em educação, e eles teriam dificuldade para então crescer. E a solução seria o quê? O controle do crescimento populacional, como por exemplo, com o uso de métodos contraceptivos. Alguns ambientalistas, eles deram força a essa teoria. Por quê? Porque eles diziam que uma elevada população consumiria muito dos recursos naturais, principalmente em países das áreas tropicais e equatoriais, certo? E equatorial, que são a região do planeta realmente que concentra uma maior quantidade de países mais pobres, tá? E vale só lembrar aqui que eles são pobres não pelo clima, não o fato de estar na região tropical, não, porque é onde se localizou os países que foram mais explorados, né, por colônias no passado. O problema, pessoal, que são os países ricos que mais poluem e consomem os recursos naturais. Então, desta forma, a gente percebe que então essa visão dos ambientalistas não é a adequada, não é a melhor. Aí, vamos analisar as imagens que tem aí. Em cima à direita temos uma charge, né, de uma mulher que é aparentemente mais rica, que tem o maior poder aquisitivo. Ela está aí na rua com apenas um filho e se encontra com essa mulher aí do lado que tem vários filhos, essa pobre que pede esmola e essa mais rica dá o que para ela? Um contraceptivo, né, um anticoncepcional. Como se simplesmente o fato dela ter menos filhos traria uma melhor condição de vida para ela. E aí embaixo temos aqui a cegonha, né, trazendo o quê? Que a população uma alusão, né, àquela lenda da cegonha. A população, ela que acabaria, que realmente limitaria a quantidade disponível de recursos naturais. A teoria reformista.
A teoria reformista, ela é o contrário da neomalthusiana. Ela defende que o crescimento populacional ele seria consequência da pobreza, certo? Ou seja, não é a causa, mas sim a consequência. Então, deste modo, a natalidade ela seria diminuída através dos investimentos na cultura, na qualidade de vida. E dessa forma, haveria o quê? Uma melhor distribuição de renda da população, investindo nesses aspectos, né, de um país e melhoraria seus indicadores sociais e consequentemente, a população, o país ele cresceria economicamente. Transição demográfica. A transição demográfica é o estudo, né, no qual a gente observa o crescimento da população. Então, a transição demográfica, ela percebe, né, ela entende que a população ela tende a equilibrar, né, equilibrar quando diminui a mortalidade e a natalidade. E esse gráfico aí, ele mostra isso pra gente. Olha só, na pré-transição, o que é que nós temos aí? É elevado as duas linhas, né, da mortalidade e da natalidade, elas estão elevadas, elas estão altas e as duas estão aí juntas. Na primeira fase, a gente vê o que? Uma queda da mortalidade, enquanto a natalidade ela permanece elevada. No segundo nível, na segunda fase, seria o que? A queda as duas, né, estão caindo. A mortalidade cai mais e a natalidade começa a cair. E na terceira fase, as duas estão totalmente juntas, né? Então, elas estão equilibradas. Então, pessoal, olha só. Quais são as causas, então, da transição demográfica? Temos aí algumas das principais. Primeiramente, foi o que? Os hábitos de higiene, né, que evoluíram bastante nesses últimos 2 séculos, né? Então, isso tem colaborado bastante com a redução da mortalidade, né? Tanto infantil como de adultos. Então, a condição de higiene ela tem sido muito importante, prevenindo, então, muitas das epidemias que no passado ocorriam. O segundo também é o avanço da medicina, que junto com a evolução da higiene, né, dos hábitos de higiene, também tem colaborado bastante com isso. Doenças que matavam não matam mais. Hoje temos remédios, temos vacinas. Temos também o que? Os métodos contraceptivos também. E no quarto ponto aí, juntamente com isso, o novo papel da mulher. Ou seja, e no quinto ponto, a vida urbana e elevação do custo de vida. Então, a gente pode unir esses últimos pontos aí e fazer uma análise desse mundo moderno, né? Então, a mulher, ela ganha mais espaço, ela passa a sair, como a gente já falou anteriormente, a trabalhar fora de casa. Ela tende a ter menos filhos. Na cidade, é preciso ter uma qualificação melhor. Então, muitas vezes os pais eles vão querer dar uma educação melhor para os seus filhos e vão ter menos filhos para facilitar isso. E observando que tudo é muito caro, realmente é necessário fazer um planejamento familiar. Aí, pessoal, temos uma ilustração que mostra, então, um pouquinho da transição demográfica no Brasil. Então, observe, por exemplo, que as taxas de natalidade, né, e a mortalidade, elas eram elevadas, tinham um tamanho razoável, até mais ou menos aí, meados até a década de 40, por exemplo, 30 para 40. E depois, por exemplo, a taxa de mortalidade ele começa a cair. A natalidade, ela tem um pouquinho... Ela também vai ter essa queda, né? Por quê? Por que isso vai acontecer? Porque o Brasil, a partir da década de 40, 50, ele vai se industrializar. Então, de um modo geral, o que vai acontecer é isso. As duas taxas, elas vão cair. Então, atualmente, o Brasil ele está o quê? Na segunda fase da transição demográfica. Temos aqui também, pessoal, que a estrutura etária, né? Então, um gráfico muito importante que você tem que saber quando você estuda a população é a pirâmide etária, porque através da análise dela você vai entender
como está a população, você vai conseguir analisar. Então, no primeiro exemplo aí, nós temos essa pirâmide, onde a base dela é mais larga e o topo é um bico, né, fininho. Ou seja, quer dizer que a população aí é uma população mais jovem, é uma população que tem uma alta taxa de natalidade e tem baixa esperança de vida. Como é que você percebe isso? Olha, muito simples, pelo topo dela. Certo? Pelo topo. Ou seja, o topo dela é bem estreito, ou seja, a população mais idosa é bem menor que a população mais jovem. No segundo exemplo aí, nós temos o que? A pirâmide estacionária, no qual, o que está acontecendo? A população está o quê? Começando a envelhecer, porque embora a população jovem ainda seja grande, né? Então, observando aí o que diz aí embaixo dessa pirâmide, tem uma pirâmide em forma de bulbo. A população de jovem não é muito elevada, porque é grande, mas a população ela está começando a envelhecer, tá começando a ver esse equilíbrio entre os números, né, de população jovem e idosa, né? Certo? E a esperança de vida, né, então ela passa a ser o quê? Mais alta. No terceiro exemplo aí, temos a pirâmide decrescente, que é uma população que ela vai ficar o quê? Mais idosa. Ou seja, a população aí, aliás, a pirâmide, ela tem o quê? Uma forma diurna. A proporção de jovens é mais baixas, a de idosos é mais altas, e isso demonstra aí que o país que tem esse perfil de pirâmide aí é um país que já passou, está terminando de passar, o quê? Pela sua transição demográfica, e está naquela terceira fase que a gente viu anteriormente. E tem, consequentemente, também o quê? Uma elevada esperança, uma expectativa de vida. Isso aqui, esse tipo de pirâmide aqui, ele é característico, por exemplo, de países europeus. É bem comum. Muitos estão nesse nível aí. E temos ainda o terceiro nível, né? O quarto nível de pirâmide, né? O quarto tipo aí, que é a pirâmide rejuvenescente, que é a pirâmide que tem forma de naipe de espadas. Houve um aumento da classe etária da base da pirâmide, um aumento de natalidade e elevada esperança média de vida. Então, há países que têm essa situação aí representada. Aqui no Brasil, então, aqui é um exemplo da pirâmide do Brasil. Então, olha só, na década de 80, quando a população as mulheres tinham mais filhos, tá? A gente tinha o que? Uma base mais larga e um topo mais estreito. Agora, nos anos 2000, isso começou a mudar. Por quê? Porque a população está realmente envelhecendo mais. E agora, 2020, olha só, você tem um alargamento ainda mais desse topo, né? Do meio do topo dela, ou seja, e uma redução da população mais jovem. Mostrando, então, essa segunda fase que o país vive. E, finalmente, para concluir aqui nossa aula, a gente tem o grande desafio, né, das populações, que é o envelhecimento. E o Brasil está lidando com isso, com o envelhecimento da sua população. E é interessante essa imagem aí, que ela mostra, então, os impactos positivos, né, os impactos dos idosos na economia. Então, olha só, eles vão colaborar bastante com isso, né? Então, é tanto que o Banco Mundial ele recomenda o quê? Que para aproveitar isso, deve haver um maior investimento em educação, reorganizar o sistema de saúde para atender os idosos. Isso é muito importante, porque os idosos eles precisam de atenção especial. Tanto que existe um ramo da medicina chamado geriatria, né? Para tratar só da questão do idoso, que tem uma saúde que precisa de atendimento diferenciado. Temos também a reforma do sistema previdenciário, que é importante, né? Tanto que o Brasil ele teve, no ano passado, né, a sua reforma da Previdência, que foi tão importante para fazer com que a população brasileira trabalhe mais tempo, né? Já que a população está envelhecendo mais. E é o que tem acontecido em muitos países. E os idosos eles também têm ficado no mercado de trabalho, né? Muitos deles. Certo? Eles têm buscado trabalhar, porque ainda o idoso de hoje é diferente daquele idoso do passado. O idoso do passado, ele era aquele que depois dos 45, 50 anos, né, há uns décadas atrás, ele se considerava velho.
né? Hoje não. A população hoje idosa, ela é bastante ativa. Viaja, trabalha e assim é. Então, eu espero que vocês tenham entendido nossa aula e até mais.